Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. 皆さん、主の平和。 Motivo de alegria nós estarmos na Santa Ceia, com a graça de Deus. Vencemos mais um mês. また、新しい月になって皆さんと生産式に参加できることを本当に嬉しく思います。 E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 21. では、ルカの福音書の21章を皆さんと共に先に、読んでいきたいと思います。 Lucas, capítulo 21, versículo 33. 21章の、33節。 Amém? Quem tem Bíblia pode acompanhar na sua Bíblia. Quem não tem, acompanhe no telão. 皆さんそれぞれお持ちの聖書をお読みください。もし聖書をお持ちでない方は、テレビの画面にも映っているのでぜひ、読んでください。 Diz assim: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. 天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。 Vamos estar fazendo mais uma oração? では祈りたいと思います。 Que Deus, nosso Pai, com alegria nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, em mais um culto de Santa Ceia, Senhor Deus, onde nós nos reunimos aqui em memória de Ti, Senhor Jesus, do sacrifício que Tu fizeste para nos salvar naquela cruz. Muito obrigado. Nesse momento, se Deus apresenta minha vida diante de Ti, se Deus reconhecendo que eu nada sou, nada posso sem Ti, Senhor, Teu Santo Espírito. Por isso eu peço, se Deus capacita minha vida, se Deus enche-me com Teu Santo Espírito para falar ao Teu povo aquilo, se Deus, que está no seu coração. E na autoridade que é no nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, todo espírito perturbador, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, fora daqui agora, em nome de Jesus. Nesse momento nós consagramos para Ti, Senhor Deus, esse templo, a minha vida, para a pregação da Tua palavra. Fala conosco o que eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. お座りください。 Eu já preguei sobre esse tema algumas vezes no passado. このテーマについても何度か、皆さんとメッセージで分かち合ったことがあります。 O tema se chama A Palavra de Deus. 本日のメッセージのテーマは神の御言葉です。 Aqui nós vemos algo tremendo que Jesus disse que os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. で、この聖句ですのイエス様が語っているのは天地が、消え去ります、滅びますと言っていますが、イエス様が語っている言葉は決して消え去ることがないと宣言しています。 Nós vemos que ontem nós estávamos falando, né, do pastor Paulo, como se passaram rápido 27 anos e a vida das pessoas elas vão passando muito rápida. 昨晩もパウロ牧師のことについて話をしたんですけども、そこで27年の付き合いで本当にあっという間に過ぎたということを話をしました。本当に人が過ごしている期間というのはあっという間に過ぎます。 E você vê durante todas as histórias das pessoas, elas nascem, crescem e elas morrem. で、人間は生まれて育って、最後に死にます。 Independente do que elas tenham feito, se elas tiveram sucesso na vida, se foram famosas ou não, elas estão nascendo, crescendo e morrendo. で、たとえその人が有名になろうとならなくとも、結局は死が、待ち受けてます。 Mas há algo que nunca passa, é a palavra de Deus. ですが消え去ることがないものが唯一、イエス様の御言葉です。 Vai passando as gerações, vai passando, as pessoas vão nascendo, morrendo, mas a palavra de Deus ela continua até os dias de hoje. 人は生まれては亡くなりますが、そしてその時代も過ぎ去りますが、イエス様の御言葉だけは消え去ることがないです。 Porque aquele que prometeu, aquele que disse essa palavra, ele é fiel para cumprir. なぜならイエス様が約束されていることはすべて、実現している、忠実な方です。 Então muitos tentaram destruir a palavra de Deus, mas não conseguiram. で、世の中ではイエス様が語っている御言葉を滅ぼそうと、いろんな動きをしますが、滅びることは決してありません。 Tentaram impedir que essa palavra chegasse até nós, mas não conseguiram. Ela chegou até nós. で、本当に使わした者たちの、働きによって私たちの時代までに御言葉が、届いてきました。 Então nós vemos aqui em Hebreus, ヘブル人への手紙を読んでみると、 no capítulo 11, 11章。 ali você vai ver falando sobre a fé. 信仰についてここで語っています。 No versículo 3, ele diz assim, Hebreus 11, 3 diz assim: Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus,
de maneira que o visível não foi feito do que se vê. ヘブル人の手紙の11章の3節。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを知り、悟り、その結果、見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。Então aqui nessa passagem ela começa falando sobre a criação, a importância da palavra de Deus na criação. ここでは神様の御言葉によってその作られたことを悟ることを教えています。Nós vemos aqui, para nós humanos, nós vemos coisas que são criadas a partir de coisas que existem. その私たちはもうすでにその存在しているものとか被造物と共に育っているようなものです。Bom, você pode ver que esse púlpito foi feito de madeira. A madeira estava na árvore, ela foi trabalhada, então se faz um púlpito. De algo que se vê, de algo que existe. でこの、祭壇も木製なんですけども、もちろん木から、作られた材料から、作られています。Mas quando nós vemos aqui Gênesis, no princípio, 聖書の最初の、書である書物である創世記を読んでみると、 no primeiro versículo você vai ver assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. 最初の、聖句にこう書いてあります。はじめに神が、天と地を創造された。 Deus criou o mundo espiritual e criou o mundo físico. 神様は、霊的な世界と肉体的な世界を、作りました。 Por isso que a Bíblia fala assim: os mundos foram criados, o visível foi criado do invisível. でそこで神様の御言葉によって目に見えるものの世界が作られたんだということを教えています。 Então, onde não havia nada, Deus com a sua palavra disse haja e passou a existir. 何もないところから神様の御言葉によって存在するものへと作られました。 Pela palavra de Deus. 神の御言葉です。 Então hoje nós vamos estar então vendo a importância da palavra de Deus. 神の御言葉の重要性について皆さんと分かち合いたいと思います。 Na escola você vai estudar e elas vão te dizer que houve uma explosão e o mundo foi criado de uma explosão. で、自分がどこに向けているのかということは今日確認することができます。で、学校とかに通ってみるとこの世界が爆発によって作られているということが教わります。 E você pode fazer qualquer experiência científica, as explosões não vão criar nada, as explosões vão destruir as coisas, não é verdade? 科学の授業とか受けて爆発からできたものだということを教わるかもしれません。 Então, desde quando eu era criança também eu tentava ficar pensando como que foi criadas as coisas. で、すべての被造物がどのようにして作られたのかというのを私は小さい頃から本当に興味を持ってました。 Então você tentando voltar para trás com a nossa mente limitada, você vai ver, você vai chegar à conclusão que algo sempre existiu. で、爆発が常に存在していたということを思ってしまうかもしれません。 E esse algo que sempre existiu chama-se Deus. ですが、永遠の昔から存在していたのが神様です。 É o único que é eterno. 唯一永遠の方です。 E esse Deus, ele criou todas as coisas que existem hoje com o poder da sua palavra. そしてこの方の御言葉によって全てが作られたんです。 Você vê Deus dizendo aqui, haja luz e houve luz. 光あれと、語った瞬間に光がありました。 Olha só o poder da palavra de Deus. Deus diz haja, que tem que existir e passa a existir. あれと命じるならばそれが実現しないといけません。 Então Deus foi criando todo o mundo, o universo com o poder da sua palavra. で、宇宙に存在するものすべては神様の御言葉によって作られています。 E Deus foi criando todas as coisas com a sua sabedoria infinita. で、本当に無限の知恵を持っています。 E colocando cada coisa no seu lugar e estabelecendo os seus limites. で、あらゆるものに制限をつけたりとかします。
E ele coloca o sol ali, coloca a terra numa distância em que seja possível que ela seja habitada. 太陽を作り、そしてその人々がその住むために地を作ったり、 E ele faz com que essa terra ela circule, mas ela não se aproxima demasiadamente, ela não se afasta demasiadamente, porque se ela se aproxima demasiado do sol, nós queimamos. Se ela se afasta demais do sol, nós congelamos. でその太陽との距離も近すぎると燃えてしまうし、遠すぎると光がないので、しっかりとちゃんとしたバランスを持って作られました。 Nós vemos aqui agora na época de verão que começa a subir 37 graus, 38 graus e nós começamos a falar, está muito quente, esse ano está muito quente. で夏になるとやっぱり35度以上の気温になってきて、本当に暑いと言います。 E há países que chega a 50 graus e existem pontos no deserto que chega a quase 70 graus. で他の地域とか国を見てみると50度近い国もあれば、砂漠とかは70度近い気温になります。 Mas você vê que Deus ele estabeleceu limites. Você vê que um lugar que é um pouquinho mais alto, um lugar que é um pouquinho mais baixo, a diferença que dá de temperatura. Imagina se essa terra saísse só um pouquinho do eixo, se ela só um pouquinho saísse dessa rota dela, o que aconteceria conosco? 標高がの高さによっては本当に状況が違ってきます。 Então Deus ele construiu tudo através da sua palavra. すべては神様の御言葉によって作られました。 E nós vemos também quando Deus criou o homem, 人を作られた時もそうでした。 o homem ele tinha somente um mandamento. で人も一つの命じたことによって作られました。 Só tinha uma ordem de Deus para o homem. 一つだけ人に対して神様は命令しました。 Um mandamento proibitivo, né? で約束を伴う命令でした。 やってはいけないことの禁止していることを含めての約束でした。 Então nós vemos aqui em Gênesis 2, no versículo 16, diz assim: Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 16節と17節、神である主は人に命じられた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてもよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。 Você vai ver que, no princípio, Deus só tinha dado um mandamento proibitivo, era somente esse que tinha. で禁止していることがこれだけでした。 Você vai ver que Adão e Eva eles tiveram filhos, e os primeiros filhos chamavam Caim e Abel. でアダムとエバから2人の息子が生まれました。それがカインとアベルでした。 Você vê aqui, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim que ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-se-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não será aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. 4章の 3節からお読みします。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の遺言の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せしている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを収めなければならない。Aqui nós vemos Deus ensinando a Caim. で、ここにはそのカインに対して神様は教えています。Ele fala, Caim ele fica irado porque Deus ele não recebe a oferta que ele trouxe.
で、カインはその自分のその捧げ物にはその神様がその目を止められなかったので、激しく怒ってました。E aí Deus ele dá uma grande lição, ele fala assim, ó, se você proceder bem, a sua oferta vai ser aceita, mas se você procede mal, o pecado está na porta. で、そこで神様はもしあなたが良いことをしているのなら受け入れられるし、しかし、もし良いことをしていないのであれば戸口で罪があなたを待ち伏せしていると教えています。Esse versículo 7 fala assim, se você proceder bem, não serás aceito, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus fala assim que quando você procede mal, o pecado está batendo na porta do seu coração, o desejo está sobre ti, mas você tem que dominar ele. で、ここで教えているのは戸口で罪が待ち伏せしていると言っていますが、自分の心の中で罪を犯したいという欲求があるのであれば、それを自分自身でコントロールして収めていかないといけないということを教えています。Deus está falando para Caim que ele tem uma capacidade de escolha. Você pode escolher, você pode dominar esse desejo maligno que há no seu coração. O poder está sobre a sua mão, o desejo está sobre ti. で、カインが罪を犯すか犯さないかというのは自分で決めることができることを教えています。Então isso não muda até os dias de hoje. O pecado sempre está batendo na porta do nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. で、今の時代の人々もそうです。私たちの心の中で罪が戸口でノックしています。Hoje nós estamos reunidos aqui na Santa Ceia, nós vamos tomar a Santa Ceia, mas quando nós saímos daqui, começam as suas lutas novamente, as pessoas são tentadas, o inimigo ele ataca as suas vidas, e aí cada um é tentado sobre aquilo que cobiça. で、生産式に参加した後も教会が出るとやっぱり私たちには戦いもあるし、誘惑もあれば私たちの人生への攻撃も受けます。E quando o seu marido não está, quando a sua esposa não está, quando o pastor não está vendo, aquilo que está, quando você está sozinho, aquilo que está na sua mente, aquilo que está no seu coração, Deus conhece. で、例えばあなたが自分のパートナーがいなくとも自分の両親が見てなかったりとか牧師が見ていないところで何をしているのか、自分が何を思っているのかということは神様がよく知っています。Mas Deus ele fala assim que quando o pecado jaz à porta, quando o pecado vem bater no seu coração, você tem que dominar ele, você tem que ser mais forte que essa tentação. 罪が自分の心の扉をノックしているときにはそれを収めなければならないということ、自分が強くいないといけないことを教えています。Então você vai ver que a princípio eles não tinham a palavra de Deus, eles não tinham leis, eles não tinham mandamentos. で、初めの日々には神様の御言葉の戒めはなかったです。Mas como da outra vez eu preguei, você vai ver que até o dilúvio で、以前にもメッセージしたんですけども、大洪水の時代がありました。Então Noé ele não chegou a ser contemporâneo, ou seja, não viveu na mesma época em que Adão estava vivo, mas os seus pais viveram na época que Adão estava vivo ainda. ノアはアダムと一緒に過ごしたことはなかったんですけども、ノアの両親がアダムと一緒にまだ生きていたので一緒に過ごしたことがありました。Porque naquela época os homens viviam aí 900 anos. もう本当に当時の人間の寿命が900年ほどだったからです。Então até um pouquinho antes de Noé vir, as pessoas podiam ir encontrar Adão e falar: Adão, como é que foi a criação? Como que Deus falava com você? Eles podiam falar pessoalmente com Adão. で、そこでアダムが当時の最初の時代の目撃者なので神様がどのようにして自然を作ったのか聞くこともできました。Mas é lógico que geograficamente, como eles se expandiram por toda a Terra, é lógico que uma pessoa que morasse muito longe teria muita dificuldade de ter acesso a ele, mas eu quero falar sobre ser contemporâneo, viver numa mesma época que uma pessoa está viva. で、体験談は一緒に近くに住んでいた者たちが聞くことができました。Após a morte os irmãos conhecem a história que Caim, mesmo Deus falando com ele, mesmo Deus exortando ele para que ele não fizesse esse mal, ele ignora as palavras de Deus e mata o seu irmão. で、神様はカインに対して悪を行わないことを勧めていたんですけども、カインは神様のアドバイスを無視しました。Então nós vemos que existem pessoas que mesmo que Deus apareça, mesmo que ouçam a voz de Deus, mesmo que vejam a Deus com seus próprios olhos, elas vão ignorar e vão escolher o mal.
で神様が、神様と共にその過ごしたことあるのにもかかわらず結局はその神様の御言葉を無視して悪を行ってしまい弟を殺害しました。Assim aconteceu essa rebelião no céu, que mesmo Satanás, que antes ele era um querubim, que assistia diante de Deus, que servia a Deus, que louvava a Deus, ele se rebelou contra Deus. で悪魔もそうでした。彼らは神様に仕えていた大天使ケルビムと呼ばれていたんですけども、結局は彼らは反逆の心が芽生えてしまい、悪魔になってしまいました。E esse Satanás, ele chega ali, ele começa, diz que ele leva a terceira parte do céu após ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos, ou seja, a cada 3 anjos ele chegava, 1, 2, 3 no terceiro e falava assim, olha, eu vou subir no trono de Deus, eu vou ser maior do que Deus. E as pessoas acreditavam, acho que você vai mesmo, eu estou com você. E ele conseguiu convencer a terça parte dos céus. でサタンは仲間たちに対して俺は神様の位についてやるということを野心を語って3人に1人がそれを信じてしまい3分の1の天使たちがサタンの仲間になってしまいました。Então nós vemos que mesmo que esses anjos que assistiam, que serviam a Deus, que viam a Deus, foram enganados. 最終的には欺けられてしまいました。Nós vemos que Adão e Eva, mesmo Deus falando para ele, olha Adão, olha você tem muita opção Adão, você tem, olha quanta variedade de fruta que tem para você comer, você pode comer de todas elas, mas dessa aqui não. で神様はアダムとエバに対してもここの周りにあるすべての果実を食べてもいいけどこれだけはダメだということを命じました。Mas nós vemos ali que Adão ignora a palavra de Deus, aquilo que Deus falou. ですが最終的にはアダムたちは神様の御言葉を無視してしまいました。Quando Satanás entra na serpente e vai enganar Adão, ele despreza a palavra de Deus, fala que Deus está enganando eles, fala que Deus é mentiroso. で蛇が女に語って神様の御言葉を軽蔑してしまいました。Ali na serpente ele fala assim, olha, Deus falou que vocês vão morrer, não vai acontecer nada disso não, Deus está mentindo, Deus está enganando vocês podem comer desse fruto tranquilo. その果実を禁断の果実を食べてしまったら死んでしまうということを命じられたのに、蛇はそれは嘘だと、あなた方は決して死にませんよと言いました。Todo o problema da humanidade ele se gera em se rebelar, em não crer, em não confiar, em não obedecer à palavra de Deus. 結局はこういった結末を招いてしまうのは神様を信じないから、神様の御言葉を従わないからです。Então Caim ele mata Abel ali e nós vemos que Deus lhe dá 7 no lugar de Abel. で、カインはアベルに対してもを呼びつけてしまいました。Nós vemos aqui em Gênesis no capítulo 4, 創世記の4章を読んでみると、no versículo 26 a seguir diz assim: E Sete também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. で兄弟たちの出来事の後にセツも生まれて、セツという人物が生まれました。そして26節に、セツにもまた男の子が生まれて、セツは彼の名をエノシと呼んだと。その頃人々は主の名を呼ぶことを始めたと書いてあります。Aqui nós vemos algo muito interessante. Os irmãos sabem, o primeiro casal, Adão e Eva, tiveram filhos Caim e Abel. Caim mata Abel e no lugar de Abel Deus lhe dá Sete. E esse Sete ele tem um filho agora chamado Enos. E diz que nessa época que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. でアダムとエバからカインとアベルが生まれてカインがアベルを殺害してしまったんですけども、アベルの代わりとしてセツを与えました。でそのセツにもまた男の子が生まれてエノシュが生まれました。Você consegue perceber nesses poucos versículos, você percebe que o Deus que vinha na viração do dia para falar com Adão e Eva, o Deus que falou para Caim, para ele não fazer, para ele não cometer aquele pecado, agora nós vemos que na terceira geração, esse Deus parece que já se afasta do ser humano, e então o ser humano começa a invocar o nome do Senhor. で世代が越えていって主の名を呼ぶことを始めていきました。
Então, até que viesse Moisés trazendo a lei de Deus, os mandamentos de Deus, as pessoas, elas viviam dessa maneira. で、このような形で主を呼び、主の名を呼ぶことを彼らは始めていきました。Em Romanos, no capítulo 2, ローマ人の手紙の2章。em Romanos, no capítulo 2, no versículo 12, 2章の12節。 diz assim: todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. 立法なしに罪を犯した者は皆立法なしに滅び、立法のもとにあって罪を犯した者は皆立法によって裁かれます。 Eu vou explicar para vocês, amados. Por exemplo, não matarás. Então, todos aqueles que mataram, mesmo tendo a palavra de Deus, tendo a lei, tendo o mandamento de Deus, todos os que pecaram sem conhecer isso daqui, todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. で、例えば殺害してはならないと御言葉で教えていますが、もし立法なしに、知ることなく罪を犯した者は結局は立法なしに滅びてしまうことを教えています。 Então essas pessoas até antes de Moisés, elas não conheciam a palavra de Deus, elas não tinham uma Bíblia, eles não tinham um Torá, eles não tinham ainda pedras escritas pelo dedo de Deus, elas não tinham. で、当時はモーセたちには最初は神の戒めもなくトラと言われている神の戒めの書も持っていませんでした。 Então, se uma pessoa houvesse matado, ou se fosse um assassino, ele pereceria pelo seu assassínio, por ele ter matado uma pessoa. で、殺害してしまったのであればそれに伴う刑罰についてはまだ詳しくは教えてませんでした。 Mas a pessoa que ela tem a lei, a pessoa que ela conhece a palavra de Deus, que ela já sabe que matar é errado, mas ela mata, ela será julgada pela lei, pela palavra de Deus. ですが今度は神様の立法を知っていて御言葉を持っているのであれば立法にあって罪を犯した者、例えば殺害してしまったら、その殺害の罪に伴う刑罰などが与えられます。 Versículo 13, ele fala algo interessante também. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. 13節ではなぜなら立法を聞く者が神の前に正しいのではなく立法を行う者が義と認められるからですと書いてあります。 Traduzindo para vocês, ou seja, vocês estão aqui sentadinhos na igreja ouvindo a palavra de Deus, isso não justifica vocês. Vocês são justificados quando vocês colocam isso que está aqui em prática. で、人間というのは自分自身を正当化するのではなくて、神様の御言葉を知って守り行う者が義と認められるということを教えています。 Agora o versículo 14 é algo muito interessante aqui, ele usa a expressão gentios, as pessoas estrangeiras, as pessoas que elas não tinham a palavra de Deus. Quando os gentios que não têm a lei, os gentios, os estrangeiros que eles não tinham a palavra de Deus, eles não tinham recebido mandamentos de Deus, mas eles fazem naturalmente as coisas que são da lei, que são da palavra de Deus, que são dos mandamentos de Deus. 14節、立法を持たない異邦人が生まれつきのままで立法の命じることを行う場合は、立法を持たなくとも彼ら自身が自分に対する立法なのですと教えています。 Não tendo eles lei, mas para si mesmo se torna lei. 立法を持ってなくても自分自身が自分に対する立法だということを教えています。 No versículo 15 explica melhor isso. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. 15節、彼らは立法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。 Aqui Deus ele começa a explicar que nós fomos criados com uma consciência, com coisas escritas já no nosso coração. で、自分の自分自身の良心を証ししているということを教えています。 Isso é algo que é feito de fábrica já, feito de fabricação. Você tem uma consciência.
その生産的なことになってしまいますが、良心が生まれてきます。Então nós vemos aqui, essa consciência, os seus pensamentos, ele te acusa e te defende. で、自分の良心も証ししていて、心の思いは互いに、責め合ったりしています。Então eu já estudei muito sobre também ateísmo, sobre pessoas que não creem em Deus, mas elas afirmam que têm uma consciência, um certo sentimento de culpa quando fazem algumas coisas. 例えば神様を信じていない背信の気持ちを持っていても、何か悪いことをしたら悪いことをしたなとか、そういう、申し訳ない気持ちが芽生えることもあります。Ou seja, mesmo um ateu que ele não acredita em Deus, mas dentro dele tem algo que diz assim, você não pode matar, você não pode trair a sua esposa, você não pode mentir. Há uma lei escrita dentro do coração dele, mesmo que ele não conhece, não acredita que Deus existe. で、たとえ背信者でもあっても、例えば神様の戒めの一つでもある殺害してはならないということも、彼らはよく知っています。Então, até que viesse Moisés e trouxesse a lei ali, as pessoas elas viveram sem lei, sem ter um conhecimento de Deus, sem ter um conhecimento da palavra de Deus, como eu expliquei aqui para os irmãos. で、それでも神様の御言葉、戒めを知らないまま生まれ育つ人もいます。A noção que eles tinham de Deus era daquilo que Adão passou para Sete, foi passando para gerações, essa é a noção que eles tinham sobre Deus. で、彼らが抱いていた概念というのは、アダムからセツから受け継がれていたものです。Fora isso, eles só tinham isso, uma consciência, uma lei escrita dentro do seu coração. で、戒めを心に留める良心を持っていました。Conhecimento do bem e do mal. 善悪の良心です。Isso foi consequência do pecado de Adão. で、それが罪が招いてしまった結末です。Você passou a ter uma certa noção sobre bem e mal, o certo e o errado. 正しいことと間違っていることを知ることです。E agora, com seus pensamentos você julga, isso aqui é mal, mas eu vou fazer ou não vou fazer? で、これは悪いことだからこれをやってはいいかやってはならないかと自分で決めます。Então ali, até que viesse Moisés com a lei de Deus, foi assim. で、神様の戒めはそのようにしてなりました。No versículo 16 de Romanos, capítulo 2, fala assim: Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. ローマ人の手紙の2章の16節。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。Então aqui ele está explicando que Deus vai julgar as pessoas que não tiveram lei segundo a sua consciência, aquilo que a noção que elas tinham na lei escrita nos seus corações. で、ここでは神様の立法を持たなかった者たちに対する裁きについてもこの裁きの日があるということを教えています。Mas então os irmãos conhecem a história. Teve o dilúvio, tudo, teve Abraão, né? Nós vamos estar aqui poupando, mas vamos falar de Moisés. Quando Deus ele passa para Moisés 10 mandamentos. で、聖書を読んでみると大洪水の日だったりがそういった日があったんですけども、その後に、モーセの実会などもありました。Em Êxodo capítulo 20, 出エジプト記の20章。Aqui Deus ele fala então para Moisés, Deus vendo a maldade na terra, Deus ele dá uma instrução para Moisés, fala para o povo que se chama pelo meu nome, o povo que me segue, fala para eles que esses são os meus mandamentos. で、ここで神様はモーセに対して奴隷から私の導きによって導かれている者たちにこの実戒を命じなさいと言いました。Então diz assim, os 10 mandamentos, versículo 1, capítulo 20, versículo 1, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus ele não tolera outro Deus além dele. Você pode ir em muitas religiões que você pode mesclar. Tem religiões que ela permite tudo, porque a amante ela não está nem aí se o homem tem a esposa verdadeira, ela não, a mulher que é amante, ela não se preocupa que o marido tenha uma mulher, dividir o marido com a mulher, mas a mulher que a verdadeira mulher, ela não aceita que o marido tenha um amante.
1節から3節まで、それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたを、エジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私以外に他の神があってはならないと教えています。神様は自分以外の神を作ってはならないということ、動かない神に崇めてはならないということを教えています。人間関係で言うと、その夫婦間で不倫をしてしまって、不倫された側は心配することがないというわけじゃなくて、もししっかりと愛しているのであれば不倫をしてはならないということの忠実性と同じようなことを語っています。Então Deus ele nunca vai aceitar outra religião, um outro ensinamento, servir dois senhores ao mesmo tempo. Eu vou servir na igreja evangélica e vou seguir uma outra religião, porque para garantir, se uma falhar, a outra salva, não é assim. Deus não aceita esse tipo de pensamento. 例えばあなたが福音の教会に通って別の教会に別の宗教のところにいて、それにその2つの神に使えれば救われるわけではないです。Então, o primeiro mandamento é que não terás outros deuses diante de mim. Deus ele tem que ser único na sua vida. 最初に命じていることは神様以外に他の神があってはならないということを教えています。No versículo 4 ele fala assim: Não farás para ti uma imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. 次に、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならないと教えています。Então aqui Deus ele começa a falar assim: vocês não podem fazer uma imagem de escultura, nem de coisas que está no céu. Você não pode fazer uma imagem de escultura de Jesus, de anjo. Você não pode fazer a imagem de escultura daquilo que está na terra, dos homens. Você não pode fazer do que está nas águas, de peixes. Você não pode fazer daquilo que está debaixo da terra. Você não pode fazer para ti uma imagem de escultura. 自分のための偶像を作ってはならないということは、上の天にあるもの、鳥だったりとか、地の下にあるもの、地の下の水の中、魚とかにもそれを一番に崇めてはならないこと、その形を作って、その形を持って作ってはならないということを神様は、命じています。No versículo 5, a continuação fala assim: Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. それらを拝んではならない、それらに仕えてはならない。あなたの神主である、私は妬みの神。私を憎む者には、父の咎を、子に報い、3代4代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。Então nós vemos aqui, além de você não poder se prostrar diante de uma imagem, você não deve nem fazer, você não deve ter. Deus não aceita imagem de escultura. いかなる銅像にもあなたはひれ伏してはならないということ、それを神様は許しません。Tem monte de gente que quer quebrar esse mandamento de Deus. Eu pergunto assim: quem que autorizou, quem que foi a autoridade que pode ser maior que a palavra de Deus, do que Deus disse? Quem é a autoridade? Eu falo: não sei. Quem que permitiu isso? Quem que permitiu entrar escultura na igreja? Não sei. Como que você vai praticar coisas que você não sabe? でそれを神様は許さないし、神様の御言葉に勝るようなものを知らないのに、それを、行ってはいけないということを教えています。A Bíblia fala assim que nós temos que amar a Deus com todo o nosso entendimento também. Você tem que entender o que você está fazendo, você tem que entender a sua adoração, tem que ser algo racional para Deus. で例えばあなたは神様のために何かするときでも自分は何をしているのかということをよく認識しないといけません。Por que você tem uma imagem de escultura no seu quarto? Não sei. Por que você se prostra diante dela? Não sei. Quem que deu autoridade para que isso fosse permitido? Não sei. Então, se você não sabe, você está adorando sem nenhuma razão, sem nenhuma lógica. で例えばあなたは自分が何をしているか分からなくて、他の偶像になぜひれ伏しているのか、なぜ崇めているのか分からないのであれば、意味がないです。Então, se você tem algum tipo de ídolo na sua casa, se você tem algo material, algo que você estima, alguma imagem de escultura, jogue ela fora, porque isso não vem de Deus. Deus não permite isso. もしあなたが自分の心の中、家の中で何か偶像があったりとか、他のものを崇めるような、ものがあるのであれば、それは神様から来るものではないので、投げ捨ててください。Isso se tornará uma maldição na sua vida. それはあなたにとって呪いになります。
Então obedeça a palavra de Deus. Palavra de Deus não é a palavra do pastor Kiyomi, não é a palavra do presidente, não. É a palavra de Deus, o Criador dos céus e da terra. 松山牧師ではなく、主任牧師が命じていることではなく、天の神に、天におられるその神の御言葉に従いなさい。 Versículo 7 fala assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 7節、あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者は罰せずに置かない。 Aqui nós não podemos carregar o nome do Senhor em vão, ou seja, nós mencionarmos o nome do Senhor e nós vivemos totalmente contrário a Ele. 例えばそのみだりに口にしてはならないということは、あなたは神様主の皆を呼び求めているのに命じていることに反することをしてしまっているのであれば、それを罰してしまうことを教えています。 Você aí se diz que é cristão, você se diz que crê no Senhor, mas a sua vida é totalmente contrária, você está carregando o nome do Senhor em vão. あなたは主イエス様を信じているのに、それに従っていない生き方をしているのであれば、あなたは無駄なことをしてしまっていることを教えています。 Existem muitas pessoas que elas envergonham o nome de Deus, elas se envergonham, elas dão um mau testemunho. As pessoas olham para ela e falam: eu não quero ser cristão, eu não quero ir na igreja, eu não quero ser como essa pessoa é. で、例えばあなたがもし神様を恥じるのであれば、悪い証を生み出してしまって、その人が結局はもう私はクリスチャンになりたくない、教会に行きたくないという影響を及ぼしてしまいます。 Versículo 8, ele fala assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem os estrangeiros que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. 8節から11節、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子も娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。 Então Deus está falando assim que você pode trabalhar 6 dias, mas no 7º você tem que descansar, você tem que ter uma pausa, você tem que ter um tempo para dedicar a Deus, porque esse dia foi um dia abençoado. で、あなたは6日間働くことはできますよと教えてますが、7日目には一旦仕事をストップする必要があるということを教えています。神様はその日を祝福するからです。 Não pense que você trabalhar 7 dias da semana, você trabalhar 30 dias por mês ou 365 dias no ano, trabalhar todos os dias, isso vai ser bênção para você. Você precisa descansar e você precisa dedicar um dia para Deus. で、あなたは1週間通して働き続けて365日に仕事を休みなく仕事をしても祝福がないです。だから7日目にしっかりと休んで神様は祝福してくださります。 Agora nós vemos o 12 aqui, o primeiro mandamento que tem para uma promessa. Você vai ver na Bíblia que existem outros mandamentos que você cumpre, você tem uma promessa, você tem uma bênção. Aqui é o primeiro deles, fala assim: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. さらに神様はもし戒めを守るならば祝福されるという約束をされています。あなたの父と母を敬い、あなたの神主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためであると教えています。 Então você quer viver bastante? Honra o teu pai e a tua mãe. 長生きしたいのであればあなたの両親を敬ってください。 Primeiro mandamento com promessa. それがその約束を伴う最初の戒めです。 E aí ele continua aqui: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra seu irmão, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. 他の戒めにもこう書いてあります。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない、
あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてのあなたの隣人のものを欲してはならない。Então nós vemos aqui, Deus ele deu esses 10 mandamentos, e mais adiante você vai ver em Levítico, Deus dá muitos outros mandamentos também. 別にもその神様はそのレビ記に神様が命じていることが書いてあります。E você vai ver também na palavra de Deus, não somente mandamentos, mas você vai ver também profecias. で、その神様の戒めだけではなく、その予言も書いてあります。Você vê, uma coisa que é interessante também, que eu gostaria de falar aqui com os irmãos, em Êxodo. Só um detalhe aqui, Êxodo 31. その詳しいその内容がその出エジプト記の31章に書いてあります。No versículo 18. 18節。Diz assim: Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. こうして主はシナイ山でモーセと語り終えたとき、サトシの板を2枚、すなわち神の指で書き記された石の板をモーセにお授けになった。Essa parte eu acho muito interessante. Quando Deus deu esses mandamentos, diz que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra, escreveu com seu próprio dedo os mandamentos, e agora chega Moisés com essas 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. で、その神様自身、主がその石の板を自分の指で書き記されて、それをモーセに授けて、モーセはそれをその2枚持ったままシナイ山を降りました。Você vai ver durante a Bíblia, você vai ver Deus falando para os profetas, você vai ver Deus ordenando eles e eles escrevendo aquilo que Deus falava, mas nesse caso aqui, Deus mesmo escreveu nessas tábuas de pedra com o seu próprio dedo. その神様の戒めはその人を通して語ることがありますが、この場面だけは主自身が直接その自分の指で書き記されました。E aqui nós vemos pela palavra de Deus, você vai ver muitos mandamentos, você vai ver profecias. で、たくさんの聖書を読んでみると、そのたくさんの戒めもあれば、その多くのその予言もあります。E você vai ver de uma profecia que vai falar que dia viria um Salvador deste mundo. で、そして救世主が現れるということも予言されています。Para libertar as pessoas dos seus pecados. すべてのその罪を救い出す救い主です。Para que elas pudessem ser redimidas. その罪が贖われるためです。E quando nós abrimos o Novo Testamento, nós vemos aqui a chegada de Jesus. その新約聖書にその主イエス様の誕生が書いてあります。João ele também fala de Jesus, ele compara Jesus como o verbo, como a palavra, como o logos. で、そのヨハネ自身も主イエス様のことを言葉だと言いました。Então diz assim, no João capítulo 1, versículo 1, fala assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em outras traduções diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. ヨハネの福音書1章1節には、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書いてあります。Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかったと書いてあります。No versículo 14 fala assim: O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 14節。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から、来られた独り子としての、栄光である。この方は、恵みと誠に、満ちておられた。No 16 e 17 fala assim: Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。Olha só que tremendo, agora essa palavra de Deus, a palavra agora se fez carne e habitou entre nós. で、その神の御言葉が人となって私たちの間に住まわれました。Aqui fala assim que a lei foi dada por intermédio de Moisés.
mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 律法はモーセによって与えられましたが、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したんです。Você vai ver no Velho Testamento uma infinidade de mandamentos que era muito difícil de se cumprir. Você vai ver muitos animais sendo sacrificados e era algo que não tinha fim. で、旧約聖書を見てみると、多くの難しい律法などがあって、家畜を通したことをしてしまいました。Mas você vai ver no Novo Testamento que Deus ele trouxe através de Jesus Cristo, através do seu único sacrifício, um sacrifício que é perfeito, um sacrifício que tem mais valor do que toda a existência, do que toda a humanidade, é o Filho de Deus que se fez carne e morreu em nosso lugar. 旧約聖書では家畜を通した生贄をしてましたが、新約聖書の時代ではイエス様自身がたった一つの、たった一回で全ての、罪のための生贄を捧げられました。Através disso veio a graça e a verdade, chegou até nós. それを通して私たちに恵みと誠が、注がれました。É como o pastor pregou esses dias, né? A graça é um favor que a gente não merece, nós não merecíamos isso, mas Deus nos deu. ね、先日も牧師がメッセージされたんですけども、神の恵みは私たちにはふさわしくないのにもかかわらず私たちに与えてくださったと教えました。Através do sacrifício de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Ele abriu o caminho da salvação para nós podermos ir para o céu. で、その恵みのおかげで私たちは天国に導かれる救いの道が、与えられます。Através de Jesus, agora essa graça ela faz algo que é maravilhoso, porque aquele que matava, aquele que adulterava, aquele que cometeu muitos pecados graves, agora quando ele se arrepende e se volta para Deus, essa graça salva ele. たとえ殺害したりとか、姦淫を犯したりとか、欺きの罪を犯したとしても、その罪を悔い改め神様に立ち返るのであれば救われるということが約束されています。É como a minha esposa ministrou hoje, aquele que mais foi perdoado, ele ama mais. A pessoa que ela entendeu o quanto, de onde que ela saiu, de onde que Deus tirou ela entende mais de Deus. で、そして、本日も私の妻が言ったように、私たちがどこで神様によって、救われたのかということをよく理解しているはずです。Você, amado, que foi muito perdoado, você tem que se tornar uma pessoa misericordiosa. あなたは罪が許されているのであれば、あなたは憐れみ深い人物になっていかないといけません。Deus perdoa ali o seu assassínio, Deus perdoa o seu adultério, Deus perdoa ali a sua prostituição, mas aí o seu irmão ele não dá a paz do Senhor para você e você quer que ele vai para o inferno. Será que é justo isso? で、例えばあなたは多くの罪を許されたのにも自分が挨拶されていないからかといって相手が地獄に落ちるんでしょうか。Então nós vemos que muitas vezes as pessoas, por isso aqui, ó, condenam e querem mandar para o inferno, não é verdade? で、たった小さいことがきっかけで相手が地獄に落ちてしまえばいいのにというそういったダメな望みを抱いてしまうことがあります。Então, da mesma maneira que Deus te perdoou, que você venha perdoar, que você venha amar, que você venha ter misericórdia. あなたは多くの罪を許されているのであれば、相手に対しても憐れみの気持ちを持ってないといけません。Quando nós vemos também que esse verbo se fez carne, quando Jesus veio e começou o seu ministério, você vai ver que logo após Jesus ter sido batizado, ele foi levado ao deserto onde ele foi tentado. で、言葉が人となってイエス様は私たちの間に住まわれたんですけども、断食をした後に荒野に連れてかれて誘惑を受けました。Mas uma parte que eu acho muito interessante que ele fala assim, quando o diabo ele fala assim no versículo 3, se tu és o filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pão. Respondeu-lhe Jesus, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. 4章の3節。ヨレの4章の3節を読んでみると、サタンがイエス様に対してあなたが神の子であるのであればという誘惑をしました。Então nós vemos aqui Jesus ele começa a falar, ele fala que a palavra de Deus é mais importante do que alimento, amados, que não é só comida que vai te sustentar, ele fala que o homem viverá da palavra de Deus. で、悪魔が石がパンになるようにと命じなさいと言っていますが、イエス様の口からパンを生み出すことができることを示していました。Então você vai ver também em Lucas capítulo 6, no versículo, a partir do versículo 27, você vai ver aqui o sermão da montanha.
で、そのルカの福音書の6章の27節を読んでみると、その山のその出来事がありました。Aqui Jesus traz a nova lei do amor. で、ここでそのイエス様がその語っていました。Diz assim: Mas a vós que me ouvis, digo, amai-vos a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a sua túnica. Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não peças de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. しかしこれを聞いているあなた方に私は言います。あなた方の敵を愛しなさい。あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。あなた方を呪う者たちを祝福しなさい。あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい。あなたの方を打つ者にはもう一方の方を向けなさい。あなたの上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。求める者には誰にも与えなさい。あなたのものを奪い取る者から取り戻してはいけません。Aqui nós vemos aqui Jesus trazendo uma nova lei do amor, deixando o mandamento mais difícil, mais desafiador. ここにはその愛に基づいたその戒めがあって、その本当にとても難しいことを命じています。Porque ele começa com amar os seus inimigos, é algo muito difícil. 敵を愛することはとても難しいことです。Por isso, meus amados, muitas pessoas elas querem estudar teologia, elas querem estudar muitas coisas sobre Deus, mas elas não conseguem pôr em prática o básico. で、その神学はその学びたくても学べないものはその基礎がまずできていないからです。E como já foi falado hoje, não adianta você ouvir, você pode aprender, você pode ouvir, mas se você não pôr em prática, não vai servir. あなたはその聞いて学ぶことができても、それをその行わないのであれば、その何も成し得ません。Então nós vemos aqui nesse sermão da montanha, se nós usarmos esse sermão da montanha e aplicarmos na nossa vida, você vai ver que você vai ter dificuldades a vida inteira para pôr isso em prática. その基礎が固まっていないのであれば、その苦難があってもそのあなたはその苦しいままになってしまいます。Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e perdoar-vos-ão. で、自分がその罪に定められないように、その人を罪に定めてはいけませんと教えています。Então você vai ver aqui, somente com esses que eu mencionei aqui, você vai ter dificuldade a vida inteira. その生きていればその苦しい時はもちろんあります。Mas é algo que você vai ter que lutar para ser isso. ですがそれを制するためにはあなたはその戦わないといけません。Assim como eu falei agora, a gente gosta de ser perdoado, como o pastor pregou, a gente gosta de receber a graça, mas nós não queremos dar essa graça. A gente quer que o nosso adultério seja perdoado, mas o irmão que falou alguma coisa que a gente não gostou, ele não merece o perdão. で、その自分がその恵みを受けることをその望んでいて、その自分が罪を犯していて、それを許されたのに、その今度はその恵みを分け与えようとしないという人もいます。Então as pessoas elas ficam julgando e ficam reclamando e vêm na igreja em vez de escutar a palavra de Deus, ele presta atenção no que a irmã está fazendo, no outro que está com o celular e não presta atenção na palavra de Deus. 人によってはその神様の御言葉を聞いているのに関わらず、その他の人ばっかり見たりとか、そのあの人は携帯をいじってる、あの人は別のことをしているとか、そういったことばっかりに気が取られてしまって神様の御言葉には集中しない人もいます。A Bíblia fala assim que existe o trigo e o joio. そこで麦と毒麦のその例えがその用いられています。Então, na igreja também você vai ver que há pessoas que elas vão buscar a Deus, que elas vão reverenciar a palavra de Deus, mas há pessoas que vão estar na igreja a passeio, vão ignorar a palavra de Deus, não vão ter nenhuma reverência, nenhum respeito pela palavra de Deus. 神様の御言葉を聞いてそれに従わないのであれば、その神様に対するその敬意を失っているということです。Ah, mas você chega na igreja e você vê o irmão da esquerda da direita está lá no celular, está vendo Facebook, Instagram, não sei o que lá, esses nomes esquisitos, né? で、例えば教会にいて、あの人は携帯いじって SNS を見ているとか言ってしまいます。Ah, então eu também não vou nessa igreja. Você vai deixar de ouvir a palavra de Deus por causa do irmão da esquerda e da direita? で、そんなことで私はもう教会に行かないということを言ってしまう人もいます。A Bíblia fala assim que Deus manda a chuva para justos e injustos, a mesma chuva que faz ali o mato crescer, que faz ali dar arroz, que faz dar as frutas, Deus manda para todos. 正しいものにも不義なものにも神様はみんな平等に雨を降らせます。
Da mesma maneira, Deus está mandando a sua palavra para todos. Uns vão ignorar, uns vai cair no meio do caminho e as aves do céu vão comer, outros vai cair no meio dos espinhos, outros vai cair no meio das pedras, elas não vão produzir fruto nunca, mas há aqueles que vão produzir muito fruto. その種まきの例えも書いてあるんですけども、良い、土地に、まかれればしっかりと育ちますが、茨のところだったりとか、悪い土地に、まかれたら育つことはないです。Existem pessoas que vão pegar essa palavra, vão colocar dentro do seu coração, vai mudar a sua vida, e elas vão produzir fruto, vai mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar. Isso vai fazer salvar muitas vidas. で、一人一人にはいろんな考えもありますが、救いがもたらされます。As pessoas vão chegar perto e vai falar assim: o que aconteceu na sua vida foi a palavra de Deus que entrou no meu coração. Eu tive um encontro com Jesus. Essa palavra mudou o meu coração. Você quer ouvir essa palavra? Vamos comigo na igreja. Essa palavra ela fala ao nosso coração. Essa palavra ela não volta para mim vazia. で、本当に自分が虚しい気持ちがあったのにも、神様の御言葉が入って、私はあれこれしたけども、神様が私を見つけ出して、そして救われたんだということを言うことができます。A fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. 信仰は聞くことから始まります。それは神様の御言葉を聞いて、信仰が生まれます。Quando nós estamos falando aqui a palavra de Deus, isso gera fé no seu coração. で、そこから賛美につながっていきます。A palavra de Deus. それが神様の御言葉が、によって生じることです。A palavra de Deus ela é tremenda. Você vai ver na Bíblia, quando um centurião ali, ele está com o seu servo ali enfermo, ele fala assim: olha, Jesus, não precisa vir até a minha casa, eu não sou digno de receber na minha casa, basta uma palavra sua e o meu servo ficará são. で、イエス様のもとに、いた100人隊長がいたんですけども、彼のしもべが、病気に倒れていて、あなたの御言葉を言ってくだされば、私はそれを信じて、そのしもべも、癒されますと言いました。Basta uma palavra de Deus para que nós sejamos curados. たった一言だけでいいので語ってくださいと、そうすれば癒されますと言いました。Pedro também ele teve um dia muito ruim, um dia que ele pescou e trabalhou a noite inteira e ele não conseguiu nada naquele dia, ele não conseguiu pegar nenhum peixe. E aí Jesus fala assim: volta para o mar lá e lança a sua rede. Ele fala assim: mestre, a gente trabalhou a noite inteira, estamos cansados, mas sobre a sua palavra eu lançarei a minha rede. で、ペテロもそうでした。漁師の仕事をしていて、一匹も釣れなかったんですけども、イエス様が命じて、夜通し働いて釣れなかったんですけども、あなたの御言葉ならば従いましょうと言って、それが実現しました。A palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, amados. 神の御言葉を従うということです。A palavra de Deus ela também traz, Jesus ele fala assim que existem muitas pessoas que elas vão ser perseguidas por causa da palavra. でもその御言葉によって迫害されることもあります。Mas também quando nós somos contra a palavra de Deus, quando nós somos desobedientes à palavra de Deus, nós também sofremos consequências disso. ですがそれが原因で私たちも苦しむということもあります。Então vamos obedecer a palavra de Deus. それでも神様の御言葉に従わないといけません。Mesmo quando não está dando nada, quando o dia está ruim, quando o serviço não deu certo, mas eu vou obedecer a palavra de Deus porque é palavra de Deus, eu vou lançar a rede. うまくいっていない時でも私たちは神様の御言葉を従うという決心しないといけません。E assim nós vamos viver um milagre dia após dia. そうすれば日々神の奇跡を目の当たりにすることができます。Por causa da palavra de Deus. 神様の御言葉によってです。Em João também, Evangelho de João. ヨハネの福音書。Evangelho de João, capítulo 14. 14章。O versículo 15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. 15節に書いてあるんですけども、私を愛しているのならば私の御言葉を従うと教えています。Versículo 21 fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいてくださるようにしてくださいます。Então aqui nessas passagens, aqui nesses versículos, fala assim que aquele que ama a Deus, ele guarda os mandamentos de Deus, ele guarda a palavra de Deus no seu coração, ele cumpre a palavra de Deus. もしあなたがイエス様を愛しているのであれば、私たちに命じられている
神の戒め、神の御言葉を守るはずです。Aqui no versículo 21, Jesus ele fala uma promessa aqui, que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é quem ama ele. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus agora ele faz uma promessa de que ele vai se manifestar à pessoa que ama ele. でそういう人たちに対してイエス様が神様にお願いすると、神様はもう一人の助け主を与えてくださって、その助け主がいつまでも私たちと共にいてくださる、いるようにしてくださります。Jesus ele vai se manifestar, ele vai começar a aparecer na vida daquele que ama a Deus. 神様を愛する者にイエス様はその人のうちに住まわれます。Aí às vezes você chega na igreja e fala, mas pastor, mas por que aquele irmão fala assim que Jesus me falou para mim fazer isso, ou falou para mim fazer aquilo, Jesus falou no meu coração que eu ia pregar a palavra, Jesus falou no meu coração que era para entregar uma Bíblia para uma pessoa, Jesus falou para mim que ele ia me dar um serviço melhor. Como que acontece isso? Ame a Deus que você vai saber. 私に対して質問する人もいて、例えばイエス様は私にこう語りました、こういった仕事をしなさい、あれこれしなさいと命じるんですけど、それは実現するにはどうすればいいんですかといったときには、その答えが神様を愛するということです。Então, se você ama a Deus, a sua palavra, você guarda no seu coração, Jesus vai começar a falar com você, ele vai se manifestar na sua vida, porque é a sua promessa. あなたが神様の戒め、神様の御言葉を愛するのであれば、イエス様はあなたのうちに住まわれます。Versículo 23 fala assim, respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele, nele faremos morada. Agora nós temos uma promessa de que se nós guardarmos a sua palavra, Jesus e o Pai virão morar no nosso coração. 23節。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。これがどういうことかというと、イエス様のその御言葉を愛するのであればそれを守って、イエス様を愛するならばその御言葉を守りますし、そうすることによってそのイエス様、神様自身が私たちのうちで住まわれることを教えています。A Bíblia fala assim que Deus ele não habita em templos feitos por mãos dos homens. Deus ele não habita aqui nesse templo, na igreja Salvo pela Fé aqui no Cocobonde. Ele não habita nesse templo, ele habita no nosso coração, algo que não foi feito por mãos humanas. 神様はその建物の中に住まわれるのではなく、その神様を愛する一人一人のうちに住まわれます。Mas ele só habita em um lugar daqueles que amam a ele e guardam a sua palavra. ですがそれを神様を愛するのであればその御言葉を守ります。Agora sim, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Se você não ama a Deus, você não vai guardar a palavra de Deus. 24節。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものですと教えています。Agora, aqui uma promessa muito interessante, João capítulo 15, versículo 7. ヨハネの福音書の15章7節にも興味深いことが教えられています。Diz assim, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。Então, se você permanece no amor de Deus, as palavras de Jesus estiverem em você, você pode orar, você pode pedir para Ele que Ele vai atender a sua oração. もしあなたがイエス様にとどまるのであれば、そしてイエス様の御言葉にあなたがとどまるのであれば、あなたは欲しいもの何でも願って、それが叶えられることが実現されます。Palavra de Deus. 神の御言葉です。Não despreze a palavra de Deus. 神様の御言葉を蔑んではいけません。虐げてはいけません。dia todas as pessoas vão ser julgadas. そうなってしまうと裁かれるからです。E muitas pessoas vão ser julgadas porque desprezaram a palavra de Deus. いつかその裁きの日も来ますし、その神様の御言葉を軽蔑してしまったがゆえに裁かれます。Então, quando Deus falar no seu coração, guarda a palavra, coloca ela em prática no seu dia a dia. 神の御言葉を受けるのであれば、それを守ってそれに倣った生き方をしてください。Se hoje você guardar somente os 10 mandamentos e você pegar o sermão da montanha de Jesus, você vai ver que vai ter tarefa para a vida inteira para cumprir. 神様が命じている実会だったりとか、イエス様が語った三条の水訓を守るのであれば、あなたに祝福が与えられます。E eu te falo uma coisa, existem muitas coisas que está ao seu alcance de conseguir fazer. でさらにあなたがすべきことだって他にもあります。
Deus não vai dar um mandamento que você não consiga fazer, sabia? あなたができないことを神様は命じません。 Então lute a cada dia para obedecer a palavra de Deus. 神様の御言葉を従うために日々戦ってください。 Vamos colocar de pé. 立ちください。 Vou estar fazendo uma oração.